Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 24. Na era de Satya, veracidade, tuas 4 pernas estavam estabelecidas pelos 4 princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. Mas parece que 3 de tuas pernas estão quebradas, devido ao predomínio da irreligião, sob a forma do orgulho, luxúria por mulheres e intoxicação. Significado: a energia ilusória, ou a natureza material, pode atuar sobre os seres vivos proporcionalmente, em termos da queda dos seres vivos, como vítimas da atração ilusória de Maya. As mariposas são cativadas pelo deslumbrante brilho da luz, e assim elas tornam-se vítimas do fogo. Analogamente, a energia ilusória está sempre cativando as almas condicionadas a tornarem-se vítimas do fogo da ilusão. E as escrituras védicas aconselham as almas condicionadas a não se tornarem vítimas da ilusão, mas a escapar dela. Os Vedas orientam-nos a evitar a escuridão da ignorância, mas seguir o caminho progressivo da luz. O próprio Senhor também avisa que o poder ilusório da energia material é demasiadamente poderoso para ser superado. Mas aquele que se rende completamente ao Senhor pode facilmente fazê-lo. Contudo, render-se aos pés de lótus do Senhor também não é muito fácil. Essa rendição é possível para pessoas que praticam a austeridade, a limpeza, a misericórdia e a veracidade. Esses 4 princípios de civilização avançada eram aspectos notáveis na era de Satya. Naquela era, todo ser humano era praticamente um Brahmana qualificado da ordem superior. E nas ordens sociais da vida, todos eles eram Paramahamsas, ou os supremos, na ordem renunciada. Devido ao padrão cultural, os seres humanos não estavam em absoluto sujeitos à energia ilusória. Esses homens de caráter forte eram competentes o bastante para desvencilhar-se das garras de Maya. Mas, gradualmente, conforme os princípios básicos da cultura bramânica, a saber, a austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, foram sendo truncados pelo desenvolvimento proporcional do orgulho, do apego a mulheres e da intoxicação, o caminho da salvação, ou o caminho da bem-aventurança transcendental, retirou-se para muito longe da sociedade humana. Com o progresso da era de Kali, as pessoas estão se tornando muito orgulhosas e apegadas às mulheres e à intoxicação. Pela influência da era de Kali, mesmo um homem paupérrimo orgulha-se de seu tostão. As mulheres estão sempre vestidas de acordo com moda excessivamente atrativa para vitimar as mentes dos homens. E o homem é viciado em beber vinho, fumar, beber chá, mascar tabaco, etc. Todos esses hábitos, ou pseudo-avanço da civilização, são as causas fundamentais de toda a irreligiosidade. E, portanto, não é possível conter a corrupção, o suborno e o despotismo. O homem não pode conter todos esses sintomas nocivos simplesmente através
de atos estatutários e da vigilância policial. Mas ele pode curar a doença da mente com o remédio adequado, ou seja, advogando os princípios da cultura bramânica ou os princípios de austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A civilização moderna e o desenvolvimento econômico estão criando uma nova situação de pobreza e escassez, resultando na extorsão das mercadorias dos consumidores. Se os líderes e homens ricos da sociedade gastassem misericordiosamente 50% de sua riqueza acumulada em favor da desorientada massa popular e a educassem em consciência de Deus, o conhecimento do Bhagavatam, certamente a era de Kali seria derrotada em sua tentativa de enredar as almas condicionadas. Devemos lembrar-nos sempre de que o orgulho falso, ou uma avaliação muito alta de nossos próprios valores de vida, o apego indevido às mulheres, ou associação com elas, e a intoxicação desviarão a civilização humana do caminho da paz, por mais que as pessoas clamem por paz no mundo. A pregação dos princípios do Bhagavatam automaticamente tornará todos os homens austeros, limpos, tanto interna quanto externamente, misericordiosos com os sofredores e verazes no comportamento diário. Esta é a maneira de corrigir as falhas da sociedade humana, as quais se exibem muito salientemente no momento atual. Verso 25. Agora permaneces de pé sobre uma perna só, que é tua veracidade, e de alguma forma andas a mancar. Mas a desavença personificada, Kali, prosperando através de fraudes, também está tentando destruir esta perna. Significado: os princípios da religião não dependem de alguns dogmas ou fórmulas feitas pelo homem, mas dependem de 4 observâncias regulativas primárias, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A massa popular deve ser ensinada a praticar esses princípios desde a infância. Austeridade significa aceitar voluntariamente coisas que talvez não sejam muito confortáveis para o corpo, mas que são conducentes à compreensão espiritual, como, por exemplo, jejuar. Jejuar 2 ou 4 vezes por mês é um tipo de austeridade que pode ser aceita voluntariamente apenas para a compreensão espiritual, e não com quaisquer outros propósitos, políticos ou outros. Os jejuns que não se destinam à autorrealização, mas a quaisquer outros propósitos, são condenados no Bhagavad Gita 17, 5-6. Da mesma forma, a limpeza é necessária tanto para a mente quanto para o corpo. Simplesmente a limpeza corporal pode ajudar até certo ponto, mas a limpeza da mente é necessária, e é efetuada através da glorificação ao Senhor Supremo. Ninguém pode limpar a poeira mental acumulada sem glorificar o Senhor Supremo. Uma civilização sem Deus não pode limpar a mente, porque não faz ideia de Deus. E por essa simples razão, a população sob uma civilização assim não pode ter boas qualificações, por mais equipada que esteja materialmente. Temos que julgar as coisas por suas ações resultantes.
A ação resultante da civilização humana na Era de Kali é a insatisfação. E assim todos estão ansiosos por conseguir paz de espírito. Essa paz de espírito era completa na Era de Satya, por causa da existência dos atributos acima mencionados dos seres humanos. Gradualmente, esses atributos têm diminuído na Treta Yuga para 3/4, na Dwapara Yuga para metade, e nesta Era de Kali para 1/4, que também está diminuindo gradualmente devido à prevalecente falsidade. A ação resultante da austeridade é estragada pelo orgulho artificial ou real. A limpeza é destruída pela demasiada afeição à companhia feminina. A misericórdia é arruinada pelo hábito da intoxicação, e a veracidade é corroída pelo excesso de propaganda mentirosa. O renascimento do Bhagavata Dharma pode salvar a civilização humana de cair vítima de toda espécie de males. Verso 26. O fardo da terra foi certamente diminuído pela personalidade de Deus e também por outros. Quando ele esteve presente como uma encarnação, todo o bem foi realizado por causa de suas auspiciosas pegadas. Verso 27. Agora ela, a casta, estando desafortunadamente abandonada pela personalidade de Deus, lamenta-se por seu futuro, com lágrimas nos olhos, pois agora ela está sendo governada e explorada por homens de classe inferior, que se fazem passar por governantes. Significado: o kshatriya, ou o homem que é qualificado para proteger os sofredores, destina-se a governar o Estado. Os homens destreinados, de classe inferior, ou homens sem ambição de proteger os sofredores, não podem ser colocados no assento de um administrador. Infelizmente, na Era de Kali, os homens de classe inferior, sem treinamento, ocupam o posto de governante por força de votos populares. E ao invés de protegerem os sofredores, esses homens criam uma situação completamente intolerável para todos. Tais governantes gratificam-se ilegalmente à custa do conforto dos cidadãos. E desse modo, a casta Mãe Terra chora de ver a condição deplorável de seus filhos, tanto homens quanto animais. Este é o futuro do mundo, na Era de Kali, em que a irreligiosidade prevalece muito notavelmente. E na ausência de um rei competente para restringir as tendências irreligiosas, educar as pessoas sistematicamente no ensinamento do Srimad Bhagavatam limpará a atmosfera nublada de corrupção, suborno, extorsão, etc. Verso 28. Maharaj Parikshit, que podia lutar sozinho com 1000 inimigos, assim apaziguou a personalidade da religião e a terra. Então ele pegou sua espada afiada para matar a personalidade de Kali, que é a causa de toda a irreligião. Significado: como se descreveu acima, a personalidade de Kali é aquele que comete deliberadamente todas as espécies de atos pecaminosos que são proibidos nas escrituras reveladas. Esta Era de Kali certamente se encherá de todas as atividades de Kali, mas isso não significa que os líderes da sociedade, os chefes executivos, os homens inteligentes e eruditos, ou, acima de tudo, os devotos do Senhor,
devam sentar-se comodamente e ficarem sensíveis às reações da era de Kali. Na estação das chuvas, certamente haverá chuvas profusas. Mas isso não significa que os homens não devam tomar medidas para proteger-se das chuvas. É dever dos líderes executivos do Estado, e também de outros, tomar todas as providências necessárias contra as atividades de Kali, ou das pessoas influenciadas pela era de Kali. E Maharaj Parikshit é o líder executivo ideal do Estado, pois de imediato ele estava pronto a matar a personalidade de Kali, com sua espada afiada. Os administradores não devem simplesmente baixar resoluções para medidas contra a corrupção, senão que devem estar prontos com espadas afiadas para matar as pessoas que criam corrupções desde o ponto de vista dos Shastras reconhecidos. Os administradores não podem prevenir atividades corruptas se derem permissão de funcionar em casas de vinho. Eles devem fechar imediatamente todas as casas de drogas intoxicantes e de vinho, e impor penas, inclusive a pena de morte, para aqueles que se entregam a hábitos de intoxicação de toda a espécie. Esta é a maneira de parar com as atividades de Kali, como mostra aqui Maharaj Parikshit, o Maharatha. Verso 29. Quando a personalidade de Kali entendeu que o rei desejava matá-lo, ele abandonou imediatamente a roupa de rei e, compelido pelo medo, rendeu-se completamente a ele, prostrando sua cabeça. Significado: a veste real da personalidade de Kali é artificial. A veste real é adequada a um rei kshatriya, mas quando um homem de classe inferior veste-se artificialmente como rei, sua verdadeira identidade é revelada pelo desafio de um kshatriya autêntico, como Maharaj Parikshit. O verdadeiro kshatriya nunca se rende. Ele aceita o desafio de seu rival kshatriya e luta, ou para morrer, ou para vencer. O verdadeiro kshatriya desconhece a rendição. Na era de Kali, há muitos farsantes vestidos como administradores e líderes executivos, que se fazem passar por tais, mas sua verdadeira identidade é revelada quando eles são desafiados por um kshatriya verdadeiro. Portanto, quando a personalidade de Kali, vestida artificialmente, viu que não tinha capacidade de lutar contra Maharaj Parikshit, ele prostrou sua cabeça como um subordinado e abandonou sua veste real. Verso 30. Maharaj Parikshit, que era qualificado para aceitar rendição e digno de ser celebrado na história, não matou o pobre Kali, rendido e caído, mas sorriu compassivamente, pois ele era bondoso com os pobres. Significado: nem sequer um kshatriya comum mata uma pessoa rendida. O que dizer então de Maharaj Parikshit, que era por natureza compassivo e bondoso com os pobres? Ele estava sorrindo porque Kali, artificialmente vestido, havia revelado sua identidade como um homem de classe inferior. E ele estava pensando quão irônico era que, embora ninguém escapasse de sua espada afiada quando ele desejava matá-lo, o pobre Kali, de classe inferior, estava sendo poupado por sua oportuna rendição. A glória e a bondade de Maharaj Parikshit são, portanto, celebradas na história. Ele era um imperador bondoso e compassivo, plenamente digno de aceitar rendição, mesmo de seu inimigo.
Assim, a personalidade de Kali foi salva pela vontade da providência. Verso 31. Então o rei disse o seguinte: Nós herdamos a fama de Arjuna. Portanto, uma vez que te rendeste com mãos postas, não precisas temer por sua vida. Mas não podes permanecer em meu reino, pois és o amigo da irreligião. Significado: a personalidade de Kali, que é o amigo de todas as espécies de irreligiosidade, pode ser perdoada caso se renda, mas em todas as circunstâncias ele não pode ter permissão de viver como cidadão em qualquer parte de um estado próspero. Os Pandavas eram representantes designados da personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que praticamente provocou a guerra de Kurukshetra, mas não por algum interesse pessoal. Ele queria que um rei ideal, como Maharaj Yudhishthira, e seus descendentes, como Maharaj Parikshit, governassem o mundo. E, portanto, um rei responsável como Maharaj Parikshit não podia permitir que o amigo da irreligião prosperasse em seu reino, à custa da boa fama dos Pandavas. Esta, e não outra, é a maneira de preservar da corrupção o Estado. Os amigos da irreligiosidade devem ser banidos do Estado, e isso salvará o Estado da corrupção. Verso 32. Se a personalidade de Kali, a irreligião, recebe permissão de agir como homem-deus ou líder executivo, certamente abundarão os princípios irreligiosos, como cobiça, falsidade, roubo, descortesia, traição, infortúnio, trapaça, desavença e vaidade. Significado: os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, como já discutimos, podem ser seguidos pelo seguidor de qualquer fé. Não há necessidade de converter-se de hindu em maometano, ou em cristão, ou alguma outra fé, e assim tornar-se um renegado e não seguir os princípios da religião. A religião Bhagavatam insiste em que se sigam os princípios da religião. Os princípios da religião não são os dogmas ou princípios regulativos de uma determinada fé. Esses princípios regulativos podem ser diferentes em termos dos respectivos tempo e lugar. A pessoa tem que ver que as metas da religião sejam alcançadas. Aferrar-se aos dogmas e fórmulas sem alcançar os princípios reais não é bom. Pode ser que um estado secular seja imparcial com algum tipo de fé particular, mas o estado não pode ser indiferente aos princípios da religião, como mencionados acima. Porém, na era de Kali, os líderes executivos do Estado serão indiferentes a tais princípios religiosos. E por isso, sob seu patrocínio, os oponentes dos princípios religiosos, tais como cobiça, falsidade, trapaça e furto, seguir-se-ão naturalmente. E assim a propaganda, que clama para acabar com a corrupção no Estado, não terá sentido. Verso 33. Portanto, ó amigo da irreligião, tu não mereces permanecer num lugar onde os espertos realizam sacrifícios de acordo com a verdade e os princípios religiosos, para a satisfação da suprema personalidade de Deus. Significado: Yagneshvara,
ou a suprema personalidade de Deus. É o beneficiário de todos os tipos de cerimônias sacrificatórias. Essas cerimônias sacrificatórias são diversamente prescritas nas Escrituras, para diferentes eras. Em outras palavras, sacrifício significa aceitar a supremacia do Senhor e, desse modo, executar atos pelos quais o Senhor possa ser satisfeito, sob todos os aspectos. Os ateístas não acreditam na existência de Deus e não executam nenhum sacrifício para a satisfação do Senhor. Qualquer lugar ou país onde a supremacia do Senhor seja aceita, e assim se execute sacrifício, chama-se Brahmavarta. Há diferentes países em diferentes partes do mundo, e pode ser que cada país tenha diferentes tipos de sacrifícios para satisfazer o Senhor Supremo. Mas o ponto central de satisfazê-lo é indicado no Bhagavatam, e trata-se da veracidade. O princípio básico da religião é a veracidade, e a meta última de todas as religiões é satisfazer o Senhor. Nesta era de Kali, a maior fórmula comum de sacrifício é o Sankirtana Yagya. Esta é a opinião dos peritos que sabem como propagar o processo de Yajna. O Sr. Chaitanya pregou esse método de Yajna, e compreende-se deste verso que o método sacrificatório de Sankirtana Yajna pode ser realizado em toda e qualquer parte, para expulsar a personalidade de Kali e salvar a sociedade humana de cair vítima da influência da era.